Autoridade da coisa julgada e eficácia natural da sentença. O que são e como se distinguem? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como o vídeo de hoje, em que eu falo sobre a autoridade da coisa julgada e a eficácia natural da sentença. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo bastante brevemente sobre a autoridade da coisa julgada e a eficácia natural da sentença. Veja, a autoridade da coisa julgada é a característica de imutabilidade de um determinado comando decisório entre as partes de um determinado processo. Tá certo? Isso é a autoridade da coisa julgada. Então eu vou até te dar a referência legislativa aqui. Artigo 502 do Código de Processo Civil diz o seguinte: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então não cabe mais recurso. Você tem uma determinada decisão de mérito, ela se torna, por conta da autoridade da coisa julgada, em princípio imutável, tá certo? A gente tem possibilidades excepcionais de ação rescisória, de impugnação ao cumprimento de sentença por inconstitucionalidade ou por nulidade ou inexistência, por exemplo, são situações excepcionais. Aí a gente tem o Supremo Tribunal Federal tratando aí da possibilidade de algumas outras hipóteses que são bastante controvertidas, mas não é bem disso que trata o vídeo de hoje. Então, a autoridade da coisa julgada é, em princípio, um comando decisório, né, de mérito, contra o qual não cabe mais recurso, ele se torna imutável entre as partes às quais ele foi dado. Isso é a autoridade da coisa julgada. E aí a gente vai lá para o artigo 506 do Código de Processo Civil. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Veja, a redação do artigo 506 ela pode dar margem aí a alguma confusão, porque pode parecer que é a sentença quem, segundo a lei, não prejudica terceiros, ou seja, quem não participou do processo, ou quem não pôde participar do processo. Mas não é exatamente isso. Quem não prejudica terceiros é a autoridade da coisa julgada. Isso por conta da ideia de eficácia natural da sentença. O professor, agora eu não estou entendendo mais nada. Veja, a eficácia natural da sentença é a capacidade que a sentença tem de, indefinidamente, produzir efeitos práticos no mundo real. Tá certo? E aí eu vou te dar um exemplo que talvez você já tenha até me ouvido falando sobre ele. É um exemplo que eu sempre dou. Imagine que o seu pai tem uma chácara, né? E que o seu pai não seja muito ligado naquilo lá. Uma chácara bonita na beira de um rio, pôr do sol maravilhoso. E aos fins de semana, habitualmente, você que vá com seus amigos e amigas para lá. E aí tem churrasco, tem música de qualidade duvidosa, tem todo mundo sempre se divertindo bastante lá, vendo pôr do sol, né? Fazendo tudo que vocês gostam e tudo mais. Habitualmente nos finais de semana vocês estão lá, carnaval, então uma alegria incontrolável e desmedida, né? E aí imagine que o seu pai, que figura como titular daquele imóvel lá no registro de imóveis, ele sofra uma ação reivindicatória e que ele perca a ação, né, sobre essa chácara. Por qualquer motivo, não é o que nos interessa aqui, né? Ele perca a propriedade da chácara. Veja, a sentença faz coisa julgada entre o autor da ação reivindicatória e o seu pai, né? Ela faz coisa julgada entre o autor da ação reivindicatória e o seu pai.
ela não faz coisa julgada contra você. E de maneira que a autoridade da coisa julgada, ela não te prejudica. Mas a sentença produz efeitos que são prejudiciais a você, muito mais a você do que ao seu pai. Afinal de contas, era você que se divertia muito lá na chácara. Então, a sentença ela não tem essa característica de autoridade da coisa julgada em relação a você. Ô, professor, então ela não é imutável institucionalmente falando em relação a mim. Exatamente, é isso mesmo. Então eu posso ir lá e propor uma ação para rediscutir isso. Veja, você não está impossibilitado de propor ação por um limite da autoridade da coisa julgada. A autoridade da coisa julgada não te atinge, você não foi parte do processo. Mas, muito provavelmente, você não tem legitimidade para propor ação, porque te falta pertinência subjetiva. A chácara não era sua, você usava, mas a chácara não era sua, não é você quem tem legitimidade para pleitear aí tutela de direito relacionado a essa chácara, em princípio, pelo menos. Então é por isso que você não vai conseguir rediscutir essa questão lá perante o Poder Judiciário, e não exatamente pela autoridade da coisa julgada, né? E veja que se fala inclusive que a autoridade da coisa julgada em si, ela não beneficia também, né? A lei não fala de benefício, ela fala de prejuízo, não prejudicando terceiros. Mas não é exatamente a autoridade da coisa julgada quem vai beneficiar terceiros também, é possivelmente a eficácia natural da sentença também. Veja lá que de repente tem o autor da ação reivindicatória tem um filho, por exemplo, e o filho que passa a usar a chácara e tudo mais, a sentença produziu um efeito positivo para a vida daquela outra pessoa, não exatamente a autoridade da coisa julgada. Então, como ele não está vedado pela autoridade da coisa julgada, não está limitado, ele pode propor uma ação para pedir um algo a mais, alguma coisa. Em princípio também não, mas daí o problema não é a autoridade da coisa julgada, é a falta de interesse processual. Se ele foi beneficiado, ele em princípio não tem do que reclamar, né? Agora, veja, se alguém foi prejudicado e tem um interesse juridicamente qualificado próprio, aí essa pessoa pode propor uma ação, que pode inclusive, pelo que me parece, ser uma ação perante o primeiro grau de jurisdição, porque ela não está limitada pela autoridade da coisa julgada. Artigo 506, a autoridade da coisa julgada não prejudica terceiros. Eu vou até te contar que tem um outro viés aqui da eficácia natural da sentença que é apontado por uma parte da doutrina que pode ser interessante você levar em conta também, que é o seguinte: a doutrina fala, olha, não é porque não se consegue eventualmente efetivar a sentença que não há coisa julgada sobre a matéria. Então, seria o aspecto negativo aí da eficácia natural da sentença em termos práticos, pelo menos. Professor, como assim? Veja, é comum no Brasil, até porque a gente tem uma crise de solvabilidade, né? Quem fala bastante bem sobre isso é o professor Gaio Júnior, né? É bastante comum que a pessoa ganhe uma ação de cobrança lá, por exemplo. A pessoa ganha, essa sentença que a beneficia transita em julgado e ela vai lá para uma fase de cumprimento de sentença e não consegue efetivar, né? Por quê? Porque não tem patrimônio a pessoa que foi condenada, não tem patrimônio em nome próprio, não se consegue comprovar fraudes, esse tipo de coisa e tudo mais. O problema aí não é de autoridade da coisa julgada, o problema aí é da eficácia da sentença. Uma parte da doutrina vai tratar de eficácia natural da sentença a partir dessa perspectiva. Eu, para te falar bem a verdade, prefiro tratar daquele jeito que estava te falando antes, né? A sentença, ela pode beneficiar terceiros, ela pode prejudicar terceiros, inclusive porque isso faz parte da capacidade que ela tem de produzir efeitos no mundo prático indefinidamente, inclusive em relação a terceiros, né? Veja que você não precisa chegar tão longe quanto o exemplo da chácara. Aí você pode pensar em alguém, né, que deve alguma coisa, está sem dinheiro para pagar. Essa pessoa ganha
um determinado processo, consegue executar, consegue receber, é um processo aí de valor até considerável, ela, honesta que é, a primeira coisa que ela faz quando recebe o dinheiro é pegar uma parte desse dinheiro e pagar a dívida que ela tinha. Veja, a sentença no processo de cobrança produziu efeitos para aquele outro credor, efeitos que são benéficos no caso. Porque é da natureza da sentença, é uma eficácia natural da sentença produzir efeitos, esses efeitos se espalharem aí em uma cadeia indefinida de consequências no mundo dos fatos. Isso não se confunde com a autoridade da coisa julgada, que é, em caráter institucional, em princípio, a imutabilidade de um determinado comando jurisdicional de mérito que aí fica restrita às partes entre as quais esse comando jurisdicional de mérito foi dado lá, quem participou do processo, quem teve a oportunidade lá de participar do processo. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? E aí queria te convidar a contar para mim pelos comentários aqui embaixo de onde você é, o que você faz, até para, na medida do possível, a gente saber até onde o vídeo está chegando e também poder interagir um pouco com o pessoal que aparece aqui no canal, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui. E também queria te convidar, por favor, a se inscrever aqui no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha para esse vídeo, a seguir a gente lá no Instagram, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo esse material, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.